essa é uma live que as pessoas pedem muito relatos de quase morte. E eu acho, hoje em dia, eu acho assim, diferente do que eu pensava antigamente, fundamental. Quem tem essas experiências como eu tenho, realmente compartilhar, não é? Procurar ser fidedigno, procurar ser honesto, procurar não botar nenhuma fantasia. A experiência já é por demais inusitada. Não há necessidade da gente ficar enfeitando, criando cenários cinematográficos, cenários hollywoodianos. Acho que quanto mais simples a gente compartilhar essa experiência, mais facilita o raciocínio, facilita a especulação. Especulação no bom sentido, né? Do que é uma experiência dessa. Então eu vou começar, inclusive, contando 2 experiências minhas com esse tema. Na primeira, eu não tinha memória das minhas projeções, das minhas viagens ao mundo espiritual. E foi uma experiência muito impactante. Comecei a ter umas dores na casa. Eu estava na casa de uma amiga, hospedada, em Salvador. Comecei a sentir dor, me levaram para o hospital. Quando chegou lá, apêndice supurado. Tive que operar de emergência. E aí foi feita a minha cirurgia, não é? E na hora da anestesia, tomei um susto, tive uma parada na anestesia. E eu me lembro assim de eu estar flutuando, não é? Eu estava com uns 23 anos. Eu me lembro que eu estava flutuando, e eu vi, não é, o cordão umbilical etérico. Mas só que nessa época eu tinha pouco conhecimento sobre isso. E eu fiquei pensando que era o meu apêndice que estava saindo por ali. E fiquei pensando assim, eu me lembro claramente desse momento. Eu fiquei pensando, eu estou acordada na cirurgia, mas não está doendo. Aí eu não sei como o meu corpo virou e eu vi o meu corpo lá embaixo, né? Com os médicos operando, a luz em cima. Eu tomei um susto e vi na hora que o médico fez, pode vir, Flavinha. Ela vai me entregar aqui uma balinha. Mão para não queimar aqui. Deixa aí. E aí, eu virei, né? Vi os médicos com as luzes lá. E eu tomei um susto muito grande. Vi na hora que ele estava fazendo aquilo com o coração, né, velho? Né, pra gente voltar. E aí apagou. Passou quando eu acordei da anestesia. O médico veio, falou comigo, disse, olha, você teve um probleminha aí, você tem problema de coração, e não me avisaram. Eu disse, realmente, doutor, eu tenho uma coisinha no coração e eu esqueci de falar com você. Eu estava com tanta dor. Sabe quando você chega nas próximas... Quem já teve apêndice supurado sabe a dor que é. A gente não sabia, mas enfim, acabou dando tudo certo, não é? E eu peguei e contei para ele. Eu disse, doutor, teve uma hora que eu me vi, né? Eu vi uma coisa assim saindo do meu umbigo. E de repente eu estava no teto e olhando para baixo e vi vocês e tal. E ele fez assim... Olha, eu já ouvi pessoas narrarem coisas desse tipo, mas não sei dizer nada sobre isso. Passou, voltei para casa do meu iniciador, fiquei 2 dias, 3 dias no hospital. Tive uma recuperação muito boa, graças a Deus. E lá ele me explicou, você teve uma experiência aí de quase morte, né? Quando você teve a parada. E eu disse, e o que é isso? Ele fez, com o tempo você vai estudar mais e você vai descobrir. E a segunda foi agora a minha última cirurgia cardíaca que eu fiz em Portugal, que eu tenho prótese, né? Desde 28 anos de idade que eu tenho... Não, desde os 30 anos de idade que eu tenho prótese.
Fiz essa cirurgia de apêndice aos 22 e aos 30 eu fiz a troca da válvula. Com 29 eu fiz a troca coloquei uma válvula, uma prótese no coração. E prótese, você sabe que de vez em quando tem que trocar. Eu troquei a terceira agora e foi bem sério. Aí eu só me lembro, não é, de estar assim num lugar com muita luz, completamente diferente das projeções. Não é como uma projeção, não é igual. Né? Na projeção eu saio, eu vejo meu corpo na cama, entendeu? Veja, essa última cirurgia que eu fiz tem 4 anos, né? Eu já tenho viagens astrais desde os 29, enfim, então eu consigo realmente diferenciar. Foi até um susto para mim. Eu me vi num lugar que era só luz. Na hora eu não pensei em nada. Eu só fazia assim, se eu fechava, eu sentia só os meus olhos. Se eu fechava os olhos, ficava tudo escuro, não é? E eu não perdia a consciência. Aí eu abria o olho, eu vou ficar com o olho aberto. No primeiro momento, né, eu não pensei nada. Depois eu comecei a pensar assim, será que eu estou acordando na cirurgia e estou vendo a luz aqui né, que foi aquela luz em cima da gente? E imediatamente eu me lembrei da outra experiência que eu tive. Eu não vi quarto de cirurgia dessa vez, eu me vi dentro de um canal de luz, de uma luz muito intensa. Quando eu soube depois que era uma experiência de quase morte, eu falei com o Baltazar, nossa, mas é completamente diferente de quando a gente tem uma projeção, quando a gente sai do corpo e vai para as colônias espirituais. Ele disse sim, esse é um momento muito onde você entra em contato mesmo com a luz, né? o canal de luz que traz as pessoas para o plano espiritual. E eu perguntei a ele, isso é para todo mundo? Ele fez para todo mundo. Todas as pessoas, ao desencarnarem, primeiro, elas entram em contato com esse canal de luz. E a depender do que elas sentirem ali, aí vai a continuidade do processo. Você, como voltou, né? Você voltou para o corpo, você não era sua hora, enfim. Você, como voltou, esse foi o seu processo, mas é de cada pessoa daí em diante, é uma história completamente diferente. Então eu quis começar com essas 2 experiências que eu passei, até para acrescentar isso. É muito diferente de quando a gente desmembra, né? Quando a gente sai do corpo e vai para o plano espiritual. Quando a gente desmembra, mesmo que você não tenha memória quando volte, naquela hora você está mais consciente, está mais presente. Você vê sua casa, você vê o canal transportador, você vai ver seu mentor. E nesse momento dessa outra experiência aqui, é diferente.